Imagina a seguinte situação. Aqui eu tenho um mapa. Você está num local onde você não tem cobertura de telefonia celular. Absolutamente nada. Um local onde você está numa estrada e você vai pela estrada fora, parece até que é desenho animado, do seu lado direito, floresta, do seu lado esquerdo, floresta. E você dirige 20, 30, 50 quilômetros sem você ver uma construção sequer. Absolutamente nada. Só estrada, floresta de um lado e floresta do outro. Parece um contexto de filme norte-americano, não é verdade? Mas é uma grande realidade na maioria das localidades do Brasil. Nós que somos de centros urbanos, que vivemos em cidades, eu, por exemplo, eu vivo em uma cidade pequena, 150 mil habitantes, mas eu estou a 100 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, uma metrópole. Nós não temos noção disso, a gente não consegue vislumbrar isso. Então ontem eu estou montando um projeto de telecomunicação lá em Mato Grosso e a pessoa me passou a demanda dela, eu preciso isso e isso. E eu preciso me posicionar geograficamente no local para entender. E eu peguei a estrada, utilizando ferramentas de internet, me coloquei na estrada e fui como se estivesse dirigindo naquela estrada. E eu pude observar um total isolamento em 30 quilômetros. Eu não vi uma construção sequer. Absolutamente nada. Assim, ó, floresta de um lado e floresta do outro. Como em um local desse que você vai resolver um problema comunicação? Conseguir falar entre o ponto A e o ponto B? Só utilizando rádio. Só utilizando rádio. Agora, o mais incrível disso tudo é que você, empresário, dono de fazenda, pessoas do agronegócio, você acha que isso é muito caro, implementar uma comunicação entre dois pontos eficiente para 0 a 30 quilômetros, para 0 a 100 quilômetros, para 0 a 200 quilômetros, o que você quiser fazer, eu vou projetar. Você acha que isso é muito caro? E eu vou te falar, eu acabei de fazer o orçamento para esse cliente e o valor por estação inferior à metade do valor de um iPhone. Para ter uma comunicação infinitamente melhor do que um iPhone, que não depende de rede de comunicação, não depende de nada. Se o mundo acabar, você vai continuar tendo o seu rádio funcionando. E o custo disso é acessível. A metade do preço do iPhone. Provavelmente você está pensando agora, você está na fazenda, com problema de comunicação, não tão somente comunicação, como posso levar outras soluções, automação, robótica. Você me apresenta o seu problema e eu vou te entregar a solução. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu estudei mais do que a grande maioria das pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, os seus resultados sim. Aí você vai poder falar, os meus resultados são melhores. Então eu consigo entregar soluções para você. Provavelmente você vai pensar, eu vou utilizar um sistema de comunicação por rádio, isso é caro. Eu costumo brincar falando, você tá caro é nome de japonês, né? Eu te garanto, eu monto um sistema para você de comunicação eficiente, de 0 a 30 quilômetros ou mais, dependendo da sua necessidade, legalizado, com todas as documentações de legalidade na Anatel, emito licença para você, te ajudo toda. Foi o que o gerente dessa empresa me falou. Poxa, professor, o senhor não presta sua consultoria técnica, o senhor vai no jurídico, o senhor vai no administrativo, o senhor vai num treinamento. Por quê? O que acontece? Eu estou montando esse projeto a 1000 quilômetros de onde eu moro, isso em linha reta, tá? Se for frustrada, dá mais. Eu vou até o local, implemento, mas fica um pouco inviável eu ficar fazendo essa viagem toda hora, caso tenha um problema. Então eu ainda entrego algo mais valioso do que montar o sistema. Eu treino a sua equipe de elétrica, de eletricidade, para, a partir do momento da implementação do meu sistema, eles terem capacidade técnica para resolver os problemas que acontecerem e poderem ir expandindo o sistema. E o melhor disso tudo,
levando para o lado da brincadeira, mas falando muito sério, que a gente pode se divertir, ser sério profissionalmente, mas pode se divertir. E a maior vantagem de você me contratar para fazer isso para você, por sua empresa, é que, lembra do Show do Milhão? Quando você tinha dúvida, você perguntava a quem? Aos universitários. Aqui, quando você tiver dúvida, você pergunta a um professor que tem mais de 100 mil alunos que estudam com ele de graça no YouTube e mais de 7 mil alunos na plataforma norte-americana Udemy. Eu não sei qual é o seu problema em telecomunicação, em geração de energia, em automação, robótica. Eu não sei o seu problema, mas eu te garanto que eu entrego solução. Professor, eu quero falar com o senhor. O WhatsApp está aqui em cima, você fala direto comigo. O mais interessante de tudo é que quando a pessoa entra em contato comigo, em mensagem de texto, e a gente vai conversando, e daqui a pouco eu mando o áudio, ele fala, rapaz, é o cara mesmo do YouTube que eu estou falando. As pessoas pensam que tem secretária, que tem outras pessoas, não. Eu sou o único gerador de conteúdo de internet que você fala diretamente comigo. É só me chamar nesse WhatsApp. E se você quer estudar comigo esse assunto, aprender sobre telecomunicação, que é um nicho de mercado carente nesse Brasil gigantesco, olha o que nós temos de terra. Olha isso. E com certeza, centenas e milhares de pessoas estão precisando de uma solução em telecomunicação. Uma solução eficiente, um rádio para se comunicar, entendido? E você pode ser um profissional dessa área. Quer aprender? Me chama no WhatsApp. Eu estudei a vida inteira e é um tema que eu amo. Eu peguei o projeto ontem, né? Que é um projeto meio assim, não falando que eu sou melhor do que ninguém, mas os meus resultados são. Ninguém faz isso. Que isso, professor? Não, ninguém consegue. Por quê? Porque não tem competência técnica? Não, pode ter até pessoas que têm mais competência técnica do que eu, mas ninguém vai ter a coragem de encarar. A verdade é essa. Ninguém vai ter a coragem de encarar. E eu nunca tive medo de desafios. Eu, quando tinha 21 anos, eu trabalhava na maior indústria de termoplástico da América Latina, a Plastigel. Eu tinha 21 anos. Era eu e mais 5 técnicos. Então, na pior das hipóteses, você tem alguém para te ajudar na hora de uma dúvida, não é isso? Porque ninguém é melhor do que todo mundo junto. Por isso que eu penso em disseminar o conhecimento. Ninguém é melhor do que todo mundo junto. Esse é o meu lema. Só que eu fui contratado por uma outra empresa, onde eu seria o único técnico para fazer a manutenção de mais de 200 máquinas. Não daria medo? Daria medo, né? Você deixar de sair de um local onde você teria suporte, um amigo para ajudar, e você ir para uma outra indústria onde você ia trabalhar sozinho, isso com 23 anos, vou corrigir, tá? De 21 a 23 anos que eu estava, 21 eu estava na primeira, 23 eu estava na segunda. Não daria medo? Não era só o salário que me motivou, que eu saí de uma empresa recebendo 4 vezes mais do que eu recebia na anterior. Não era isso. Não era isso. Nunca vai ser isso que vai me motivar. Vai ser sempre mais um desafio de fazer algo que ninguém teve coragem de fazer. E eu fui para aquela empresa e tinha medo. Teve medo, pô? Eu tive, claro, pô. Moleque novo. Eu falei, caraca, bicho é macho, hein? Bicho é corajoso. Fui para outra indústria e, graças a Deus, consegui trabalhar lá mais um tempo, prosperei. Depois fui para outra. E aquele medo meu inicial, de quando eu estava na primeira indústria trabalhando, em perder a ajuda dos meus colegas da outra indústria, nessa outra indústria que eu fui, eu tinha um laboratório muito bem montado, então eu tinha mais recursos para diagnósticos. E nós tínhamos um defeito que dava muito comumente nos pirômetros. Pirômetro é o quê? Pirômetro é um aparelho de pirometria. O que é pirometria? Medir temperatura. Então esse aparelho ele tem a seguinte característica: você vai nele, marca 200 graus, ele tem um sensor que fica lá, quando chega a 200 graus ele desliga a resistência para manter a temperatura em 200 graus. Tinha um defeito que dava, que queimava o relé, porque quando chegava em 200 graus, ao invés dele desligar e fazer um delay, levar um tempo para ligar, ele ligava e ficava tac, 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 tac. Como a corrente era muito alta, torrava
o relé. Na outra indústria eu descobri que era só um capacitor, porque lá eu tinha multímetro, lá eu tinha osciloscópio e tudo mais, e eu pude perceber ao medir ao sinal em um determinado ponto, eu podia ver que eu tinha uma onda quadrada, mas eu tinha uma senoide no meio dessa onda quadrada no topo. Fazia uma onda quadrada com uma senoide na ponta, eu nunca vi aquilo. Aí eu liguei para aquela indústria anterior e falei com o seu Jorge: seu Jorge, Marcelo, e aí, como é que vocês estão? Tá legal? Rapaz, não tem aquele defeito que dá nos pirâmetros da Coel, que ele fica ligando e desligando? Troca o capacitor C alguma coisa. Ainda disse a ele qual era o capacitor que eles trocavam. Passados alguns dias, eles entraram em contato comigo. Pô, Marcelo, consertamos os pirâmetros todinho. Entendido isso? Eu nunca retive o conhecimento para mim. Eu o tenho porque conquistei, estudando muito, mas eu vim ao mundo para ensinar isso. Ninguém vai tirar de mim. Valeu, meu povo. Abraço.